Muito bem. Bom, acontece amanhã uma série de protestos pelo país, Vera, com a hashtag Ele Não, que nas últimas horas, nos últimos dias, ganhou alguns apoios de peso. Por exemplo, a cantora Madonna no Instagram, e poucas horas depois a cantora Cher também publicou a hashtag Ele Não no seu Twitter. Queria que você comentasse aí a expectativa, vamos dizer assim, desses protestos. Silvio, esse protesto começou como um protesto de mulheres e foi ganhando adesão de outros grupos, né? Notadamente, adversários, claro, do Bolsonaro, muitos ligados ao PT, a candidatos adversários também do Bolsonaro. A gente vai ter que ver amanhã a proporção que esses atos vão ganhar. E também a sua contraparte, né? A campanha do Bolsonaro está organizando atos em apoio ao deputado. Ou com a hashtag Eles Não, numa referência ao PT, ou com a hashtag Eles Sim. Então deve ter carreatas e outros tipos de manifestações também em várias cidades. O que eu acho que a gente tem que esperar, tem que recomendar e tem de desejar é que ambas as manifestações, pró e contra, ocorram dentro dos princípios da civilidade, da educação, do civismo mesmo, do respeito ao contraditório, que não haja confrontos nisso, porque a eleição em alguns momentos, em algumas arenas, principalmente nas redes sociais, está ganhando contornos de briga de torcida organizada. E eu acho que não é o caso, né? Eleição não é jogo de futebol, e véspera da eleição não é arquibancada. Há que se debater com civilidade, há que se debater com tranquilidade. Isso justifica, Vera. Hã? Quê? Nem arquibancada, nem jogo de futebol, esse comportamento se justifica. Nem jogo de futebol se justifica, você tem toda a razão, Madu. O que eu estou querendo dizer é que transpor isso para a eleição é ainda menos aceitável. Quem tem ídolos na política já está começando errado, né? Política é algo que é para ser feito, praticado, assistido, vivido com a cabeça, com o cérebro e com o espírito crítico. Então você tem que ter espírito crítico contra aqueles que você não gosta, mas também em relação àqueles que você apoia, que você suporta. Então eu espero que os atos transcorram dentro desses princípios basilares ali, básicos da educação e do civismo, Silvio. Madureira, sigo com você então. Como você falou, não se justifica confronto. Não, eu compartilho totalmente do que a Vera falou agora. Quer dizer, nessa reta final das eleições, cada vez mais você tem a adesão das pessoas, né? A eleição passa a ser o único assunto e desperta paixões. Agora, isso tem que ser feito, né, dentro do perímetro da civilização, né? Dos marcos regulatórios do convívio humano. Esse processo que a gente vive no Brasil, ele de certa forma, ele já vem sendo construído há algum tempo. E a gente, a partir do momento que a gente chega numa eleição, uma eleição tão polarizada, inclusive de repente eu tô a fim de lançar mais uma hashtag, tem a hashtag Ele Não, eu quero lançar a hashtag e outro também não. Por quê? Porque a situação é muito espinhosa. Eu tenho procurado conversar com pessoas de diferentes estamentos sociais, né, de diferentes níveis sociais, de escolaridade, de localização geográfica. Estou fazendo o maior esforço nesse sentido. E essa minha experiência, óbvio, não tem nenhum valor estatístico, é apenas uma coisa empírica, é que a boa parte dos eleitores está realmente apatetado, né? Está completamente atônito, né? E não tem nenhuma identidade, seja com o Jair Bolsonaro, seja com o Fernando Haddad, né? Também não sabem quem votar. E aí eu acho essas manifestações aí de rua
muito legítimas, importantes. Eu acho que engaja as pessoas para a importância da política. A Vera observou muito bem, a prática da política, e a prática da política não é só exercer cargo público, a prática da política é a obrigação do cidadão acompanhar e se manifestar sobre a vida política do seu país. Isso é coisa permanente, não é só para período eleitoral, não. Né? As pessoas reclamam que o candidato só vai lá visitar a favela ou o bairro na época de eleição. Mas as pessoas também não vão procurar o candidato, cobrar, né, nos parlamentos, nas assembleias e tal, fora do período eleitoral. Então é uma obrigação do cidadão se engajar na vida política do país, ter sua opinião, e a política, como toda atividade humana, tem leis, tem regras, né? E a política, na sua essência, é você conviver com aquilo que lhe é diferente, com o contraditório, né? Porque daí, dos contrários, dos opostos, é que surge a luz. Eu acho que é por aí. Então, as manifestações são importantes, mas dentro desse espírito, no espírito de melhorar a qualidade de voto das pessoas, né? E até mesmo buscar uma conciliação nacional. Antes do Andreasa falar, eu queria só fazer uma correção. Tem muita gente me cobrando no Twitter que eu falei que a ex-mulher do Bolsonaro foi quem propôs a ação. E estão me dizendo que foi ele. De fato, eu me enganei, mas isso não era importante na minha análise. Eu só fiz referência a isso para dizer que o processo realmente correu, e foi um processo que correu na vara de família. Quem abriu ou não a ação não é relevante. As alegações são aquelas que a gente discutiu aqui. Desculpa, Andreasa, por favor. Não, foi bom você ter falado sobre isso, Vera, porque eu esqueci de acrescentar a análise que eu fiz antes de falar sobre as manifestações do final de semana, que é muito controverso, a discussão está aberta, porque de fato existe uma natureza sigilosa para processos de família, né? Então agora informa o site o Antagonista, que o Corregedor-Geral da Justiça do Rio de Janeiro, Cláudio de Melo Tavares, instaurou sindicância para apurar o vazamento das informações de processo envolvendo Jair Bolsonaro e sua ex-mulher Ana Cristina Vale. O desembargador assinala que, abre aspas, processos de família tramitam sob segredo de justiça, só podendo ter acesso aos autos as partes e seus respectivos advogados, fecha aspas. Por isso, diz o Antagonista, ele instaurou a sindicância, abre aspas, para apurar eventual envolvimento de servidores e ou magistrados na concessão irregular de vista dos autos a terceiros, fecha aspas, só para concluir a reflexão anterior, porque isso é um fato importante, a natureza sigilosa de processo de família. Sobre sobre os atos do final de semana, de amanhã, a minha única expectativa é que corram bem, em paz, sem conflito, e bem longe de mim, porque eu tenho horror à muvuca e à aglomeração, mas tanto quanto a matéria da Veja, acho que não terão, como disse a Vera, qualquer impacto eleitoral de peso negativo contra o Jair Bolsonaro no primeiro turno. A artilharia para o segundo turno é outra coisa.